Tô? Você não, né? Aceita aí. Acho que vocês têm que aceitar. Ué, não, tá gravando já. Tá gravando? Tá, O meu ué. tá rodando ainda aqui. Acho que tá gravando não. Agora dá. Agora foi. Luiz, câmera ação. Pessoal, então, a nossa aula de hoje... sem voz. A nossa aula de hoje, ela vai falar de uma segunda fase da filosofia cristã. Quando a gente fala de filosofia cristã, só para lembrar, é uma filosofia que não necessariamente medieval, porque ela começou antes da medievalidade. Ela começou no período de transição ali da Idade Média, da Idade Antiga para a Idade Média, certo? Tanto é que essa segunda fase, que é chamada de escolástica, ela vai surgir no período do Império Carolíngio, do Império de Carlos Magno, onde a Igreja Católica ela vai construir as primeiras escolas, né, capazes de evangelizar um número maior de fiéis, certo? E este período da escolástica, ele vai desde o Império Carolíngio, ali na Antiguidade ainda, na formação do Estado do feudalismo, até a Idade Média, na baixa Idade Média ali, onde o feudalismo entra em crise, certo? O contexto histórico onde se desenvolve essa filosofia é o do renascimento urbano. Por exemplo, quando as cidades, né, os burgos, eles se desenvolvem com as suas feiras, o renascimento também comercial acontece, certo? Há o surgimento das universidades, o domínio, o monopólio do saber formal pela igreja. Você tem também o aparecimento, quando o feudalismo começa a entrar em crise, de algumas ideias que começam a contestar a filosofia cristã, o pensamento dogmático católico, certo? Como, por exemplo, o pensamento filosófico de Aristóteles, que ressurge nessa época, batendo de frente, contestando com os dogmas religiosos da igreja, certo? A racionalidade grega, ela começa a surgir e começa a haver vários debates, ok? Então, na imagem ao lado a gente pode perceber, por exemplo, imagens de algumas cidades que são marcadas pelo renascimento também comercial durante a Idade Média. Então é nesse período aí todinho, galera, que vai surgir a necessidade de reafirmar ou consolidar ou reorganizar a filosofia cristã. De novo, partindo daquela necessidade de conciliar a razão com a fé. Okay? A razão com a fé. Quem é que vai fazer isso nessa fase da escolástica? O São Tomás de Aquino. A gente viu a aula passada que foi o Santo Agostinho, né, que deu esse primeiro impulso para consolidar ou conciliar, na verdade, a razão e a fé, aspectos que antigamente eram totalmente antagônicos, ou pelo menos eram considerados assim. Como as principais ideias que contestavam os dogmas da Igreja Católica naquele período foram as ideias de Aristóteles, o São Tomás de Aquino ele vai ter a missão de reinterpretar a filosofia aristotélica e adequá-la aos dogmas cristãos. Ou seja, ele vai cristianizar o pensamento de Aristóteles. Ele vai buscar conciliar de fato e de vez a razão com a fé. Beleza? Até aí tudo tranquilo, né? Respondam. Tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza? Show. Já a gente começa aqui a fazer as discussões próximas. Então é o seguinte, pessoal. Este projeto de conciliação entre a razão e a fé vai partir da seguinte premissa. Vai partir da premissa de que a fé, a razão, na verdade, ela é capaz de nos oferecer algumas verdades. Só que essas verdades, elas são limitadas. Elas não são capazes de explicar todo o mundo e todas as questões, todos os problemas do ser humano. Elas são verdades limitadas. Somente a fé vai poder complementar a razão. Somente a fé tem a capacidade de completar a imperfeição ou a não as incompletas verdades da razão. Então a fé ela vai melhorar a razão, mas vejam que a razão também ela vai auxiliar na compreensão da fé, porque para São Tomás de Aquino
a fé e a razão eram coisas que se misturavam. Do mesmo jeito que a razão ajuda a gente a entender racionalmente o que as escrituras sagradas querem contar para nós, ao mesmo tempo a fé ajuda a completar as verdades incompletas da razão. Por exemplo, a razão ela não pode provar empiricamente, cientificamente que Deus existe. Somente quem pode comprovar isso? A fé. Então a fé ela vem completar a deficiência, a imperfeição da razão. Okay? E a razão, por sua vez, ela vem completar ou ajudar a nós a interpretarmos as escrituras sagradas, a mensagem que Deus quer passar para nós por meio das escrituras sagradas. Então, a razão nos prepara para a fé. Certo? São Tomás de Aquino ele vai dizer o seguinte, crendo, nós vamos, se a gente crê que se a gente crê em algo, nós vamos compreender melhor o mundo e o homem, ok? Se a gente crê em Deus, nós vamos estar predispostos a entender melhor os dilemas do ser humano, os problemas do homem, ok? Então, pessoal, o que ele vai dizer é o seguinte, que para ter fé era preciso ser inteligente e saber defender a existência de Deus. Ou seja, para a gente compreender a existência de Deus, nós temos que descobrir a lógica que existe por trás das escrituras sagradas. Não, eu quero que vocês diferenciem isso, porque é o seguinte, quando a gente fala de razão, para São Tomás de Aquino, a gente não está falando de razão, aquela razão científica, que a gente prova a existência de algo por um método científico. Ele fala de razão aqui, mas muito associada à lógica. A lógica. Algo tem lógica. Não dá para provar, mas tem lógica os argumentos dele. Eu não concordo, mas tem lógica o que ele fala. Os argumentos dele têm uma certa compreensão, tem uma certa inteligibilidade, tem um certo entendimento, tem uma certa lógica. Ok? E essa lógica tem que ser compreendida pela nossa razão para que nós possamos acreditar na fé, no que a fé nos diz, que é a existência de Deus. Entenderam isso daí? É muita viagem, né? Mas conseguiram entender o que ele queria? Respondo. Sim. Então, Douglas, Fernando, Ariane. Oi. Lícia, entenderam? Aqui. Não, aqui não, porque vocês já entenderam. Tranquilo, tranquilo? Tô aqui sim. Mais tranquilo, entendeu? Pronto. Isso aí não entendeu não, hein? Essa é a velha, é o velho truque. Então, pessoal, é o seguinte, ó, partindo da ideia de que a razão ajuda a nós entendermos a existência de Deus, a razão ajuda a nós a entendermos a mensagem que as escrituras sagradas querem passar para nós, o São Tomás de Aquino ele vai dizer, meu amigo, se a razão ela tem esse caráter de auxiliar a fé, de completar a mensagem que a fé quer passar para nós podemos definir ou estabelecer a natureza de Deus por meio da razão. Nós podemos dizer ou justificar a existência de Deus pela razão, pela lógica cristã, por uma lógica. Nós podemos dizer que o cristianismo ele tem uma lógica racional. E aí ele vai dizer o seguinte, que por 3 vias lógicas nós podemos dizer que Deus existe. Nós podemos dizer que tem uma lógica por trás dos argumentos cristãos que defendem a existência de Deus. Primeira lógica, aqui é muita abstração. Eu vou explicar, vou parar de gravar, eu quero que vocês tirem as dúvidas comigo depois, que com certeza vai haver. Primeiro de tudo, ele vai dizer que, olha, a vida, para existir, ela tem que ser criada. Ou seja, para tudo ter algum movimento, para tudo começar a ter movimento, certo? Para algo se mover, esta coisa, esta pessoa ou essa vida precisa de um empurrãozinho, um primeiro impulso. E aí, quem deu esse primeiro impulso? Deus. Deus deu o primeiro impulso para a vida do homem. Por quê? O ciclo da vida é aquele ciclo onde ele cresce, ele nasce,
Ele nasce, ele cresce, ele morre. Okay? Esse é o ciclo da vida. Não é um movimento? Não é um movimento cíclico, certo? Mas para haver esse movimento de nascer, crescer e morrer, alguém tem que criar aquela pessoa que vai nascer, ok? Então, tem que ter alguma causa anterior, algum primeiro motor para dar partida a esse ciclo, para dar partida a esse movimento. Me diga uma coisa, o carro vai se mover depois que ele começar a andar. Mas não tem que ter alguém que ligue a chave para ele andar? Não tem que ter alguém que pise no acelerador para ele andar? Então, quem é que vai pisar no acelerador? Quem é que vai ligar a chave do carro? Deus. Conseguiram ver uma lógica aí, pelo menos uma lógica mínima nesse argumento? Eu não quero que vocês concordem. Eu quero que vocês vejam uma lógica. Tá. Dá para ver uma lógica, não dá? Dá. Então, vamos para outra. O grau de perfeição. Pessoal, quando a gente diz que alguém é bonito, a gente normalmente tem um padrão de beleza, não tem? Estabelecido? A gente tem um parâmetro de beleza que vai dizer, que vai ajudar a gente a definir se a pessoa é bonita ou não. Do mesmo jeito, para São Tomás de Aquino, quando a gente diz que a natureza é bela, que a natureza é perfeita, que o ciclo da natureza é perfeito, é porque nós temos um padrão. É porque esta natureza tem um padrão de perfeição. E esse padrão é Deus. Porque Deus é a perfeição de todas as coisas. Deus é tudo aquilo que nós podemos nos comparar para dizer se algo é perfeito ou não. Certo? Se a natureza é perfeita é porque eu estou comparando a perfeição dela com Deus. E eu estou dizendo que ela se assemelha à perfeição de Deus. Logo, eu sempre tenho um padrão de perfeição. Esse padrão de perfeição é aquele padrão ideal. E quem é o ideal das coisas? Quem é que não tem nenhum defeito? Quem é que é perfeito em si? Deus. Certo? E por fim nós temos a via cosmológica, que é a causa primeira. Ou seja, a vida ela tem que ter uma causa. As coisas, para acontecerem, elas têm que ter uma explicação causal anterior. Então, se eu digo que a vida para São Tomás de Aquino era um efeito, era uma consequência de Deus, ou da criação de Deus, que era a causa. A causa inicial, a causa da existência do mundo era Deus. Ok? E o efeito era o que? Era a nossa existência, era a nossa criação. Então nós somos um efeito ou uma consequência de Deus, que é a causa. Entenderam? Tem alguma lógica? Vocês conseguiram ver alguma lógica aí por trás? Das três? Me digam aí. Deu para conseguir ver de boa lógica. Deu? Os outros? Os outros? Ok, deu para entender.